Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de João e a nossa leitura de hoje é João capítulo 12. Eu quero ler com você os versículos 42 e 43. Está escrito assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Em outra versão diz, pois preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados, se nós lermos todo o contexto ali, nós veremos no capítulo anterior a ressurreição de Lázaro, veremos vários milagres que Jesus estava fazendo, os ensinamentos de Jesus. Alguns versículos antes desses que eu li com você, 12, 42 e 43, está escrito ali no versículo 37 que mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele, falando sobre os judeus, sobre os fariseus. E daí no versículo 42 e 43 diz que ainda assim muitos líderes, ou seja, a maioria não creu, mas muitos creram. Muitos líderes dos judeus creram, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam a sua fé. Por quê? Porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Amados, hoje eu quero encorajar você a se posicionar firmemente na sua fé em Cristo Jesus. Amados, quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais e mais nós vemos a atuação do espírito do anticristo. Nós podemos ler na primeira carta de João, 1 João no capítulo 4, o apóstolo João já fala que o espírito do anticristo já estava em atuação desde a igreja primitiva. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais e mais se intensifica essa atuação. E o que é a atuação do anticristo? É tirar Cristo do centro, é tirar a divindade de Jesus Cristo, é tirar Cristo como o meio pelo qual todas as pessoas podem ser salvas. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Não tem como as pessoas serem reconciliadas com Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa redenção, Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é o caminho pelo qual nós temos livre acesso a Deus. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais se intensifica a atuação desse espírito do anticristo, ou seja, que quer tirar Cristo do centro. Muitas vezes nós vemos ensinos intitulados cristãos, mas que têm extraído, têm tirado Cristo do centro exatamente por medo, por preferir a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Muitos ensinos que têm se adequado ao ecumenismo, todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos, existe um único caminho que nos conduz e nos reconcilia com Deus, que é Jesus Cristo. É o mistério que Jesus Cristo é o próprio Deus. Existem ensinos que têm tirado a divindade de Cristo Jesus e têm dito que Jesus Cristo é apenas o Filho de Deus, uma criação de Deus. Amados, todos esses ensinos é uma atuação intensa do espírito do anticristo. Quer tirar Cristo do centro, quer tirar a divindade de Cristo Jesus, quer tirar Cristo Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. Amados, nós precisamos tomar cuidado para nós não nos enredarmos por esse tipo de engano e por medo nós começarmos a aceitar. Quantas pessoas dizem, não, mas eu acredito em Deus, mas elas não confessam Jesus Cristo como Senhor
da sua vida como o único caminho que conduz até Deus, e muitas vezes nós consideramos, todo mundo é cristão, todo mundo segue o evangelho, mas não funciona assim. Nós precisamos nos posicionar em fé, na suficiência da obra de Cristo Jesus. Eu encorajo você a não ter medo. Aqueles homens não confessavam a sua fé em Cristo Jesus porque eles tinham medo de ser expulsos das sinagogas. Ou seja, eles queriam se sentir pertencentes àquele meio do qual eles faziam parte. E por medo de confessar a fé em Jesus Cristo, eu prefiro continuar frequentando a sinagoga, eu prefiro da forma que está, não vou confessar minha fé. E muitas vezes nós agimos assim, mesmo que seja de forma inconsciente. Não declaramos, não confessamos abertamente que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo nos reconcilia com Deus, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque temos medo. Então eu quero encorajar você para que eu e você vivamos de forma ousada. Chegou um momento que o apóstolo Paulo precisou encorajar Timóteo. Timóteo era um pastor, tinha aprendido o evangelho junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo considerava ele como um filho. E chegou um momento que o apóstolo Paulo designou ele para pastorear a igreja de Éfeso, e a igreja em Éfeso estava enfrentando uma grande perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos. E aí Timóteo ficou com medo. E o apóstolo Paulo precisou escrever para ele. Nós encontramos isso na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós encontramos que o apóstolo Paulo diz assim: Ei, Timóteo, eu lembro da sua fé não fingida. Eu lembro dessa fé que habitou primeiro na sua avó, depois na sua mãe, e eu creio que essa mesma fé, essa mesma confiança em Cristo Jesus habita em você. Ei, Timóteo, não tenha medo, porque você não recebeu um espírito de covardia, de medo, mas você recebeu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Viva por meio desse espírito que você recebeu. Não se envergonhe do evangelho. Não tenha medo. Amados, isso você encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 5 em diante. E esse é o encorajamento de Deus para nós. Nós precisamos nos posicionar em confiança em Cristo Jesus, sem medo de confessar: sim, eu creio que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Eu creio que o único meio pelo qual o ser humano pode ser salvo é Jesus Cristo. Eu creio que o único meio pelo qual o ser humano pode se achegar a Deus é Jesus Cristo. Eu creio que a vida genuína encontra-se em Jesus Cristo. Eu creio que só existe salvação em Jesus Cristo. Que eu e você sejamos ousados, que por causa das pressões e das perseguições nós não sejamos enredados pelo medo, que assim como o apóstolo Paulo encorajou Timóteo naquele momento, eu e você sejamos encorajados hoje a manter a nossa fé em Cristo Jesus e a falar da nossa fé. Que nós não nos escondamos, que nós não tenhamos medo de sermos expulsos muitas vezes, amados, até mesmo nos templos em que frequentamos. Cristo tem sido tirado do centro e um posicionamento de fé e dependência em Cristo Jesus ofende até mesmo aqueles que se dizem cristãos. E muitos de nós, por medo, por não quererem ser deixados de lado no templo, na congregação, na denominação da qual fazem parte, acabam cedendo a ensinos que não contemplam o verdadeiro evangelho, ensinos que tiram Cristo do centro. Eu quero encorajar você a se manter posicionado em fé, na suficiência de Cristo Jesus. Temos vivido tempos difíceis, o engano tem se alastrado de forma sobrenatural, ensinos que tiram Cristo do centro têm sido colocados como verdadeiros no meio dos ensinos bíblicos.
Eu encorajo você a se manter fiel e firme. Não tenha medo, não prefira a aprovação dos homens, prefira sempre a aprovação de Deus. Mantenha o seu coração confiante em Cristo Jesus. Você é dependente de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a videira, você é o ramo. Fora da videira você não frutifica, fora da videira você não tem vida. A vida verdadeira encontra-se em Cristo Jesus. Eu encorajo você a se manter firme, fiel, confiante nessa verdade e preferir sempre a aprovação de Deus. Não tenha medo, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua verdade. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o teu Espírito nos confronta muitas vezes para que nós possamos avançar em fé, amadurecer em fé. Muito obrigada porque o teu Espírito é que nos capacita. Muito obrigada porque é o teu Espírito que nos aperfeiçoa. Muito obrigada porque é o teu Espírito que nos fortalece. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós fiquemos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, que nós não tenhamos medo de abrir a nossa boca para falar de Cristo Jesus, que nós não sejamos enredados por ensinos enganosos. Pai, que nós sempre queiramos a sua aprovação, que nós não nos deixemos levar pela glória dos homens. Pai, eu oro para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e nos conduza sempre para a sua glória. Queremos que a nossa vida manifeste a vida de Cristo. Queremos que a nossa vida glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.